Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno. Hoje venho falar das minhas leituras nestes primeiros 4 meses deste ano de 2020. Ora, então a ideia deste vídeo, basicamente, eu tenho estado sempre aqui a falar na plataforma do Goodreads, que eu utilizo para mais ou menos ver a sensibilidade do público em relação às obras, porque eles deixam lá pontuações, deixam lá comentários. Às vezes eu sempre que leio qualquer coisa gosto de ir lá ver, fazer uma comparação de opiniões e tudo. É quase a mesma coisa do que estar a ouvir outras opiniões. E então é uma plataforma bastante útil nesse sentido. Funciona um bocadinho, é uma plataforma que dá até para trocar algumas ideias. Tem um serviço de mensagens interno e tudo, mas pronto. Eu gosto dessa plataforma. E uma coisa que eu me apercebi na plataforma é que ela tem um chamado Reading Challenge. Tem uns desafios que nós podemos, se tivermos interesse, aderir a esses desafios para concretizar. Então eu aderi ao desafio deste ano, e o desafio deste ano é ler durante o ano X livros. Tenho que registá-los, lê-los, para eles acumularem, e então ver se consigo chegar ao patamar. Neste caso, o patamar de leitura que eu coloquei para este ano são de 200 livros. Foi o número que me veio à cabeça. Eu não sei quantos é que tenho lido nos outros anos, mas assim até é interessante que assim eu lembrei-me. Assim fica um registro de tudo aquilo que eu li este ano. E então o que é que eu me lembrei para fazer? Lembrei-me de dizer, espera lá, eu tenho que ter tudo registado para poder aderir a este desafio. Então pensei assim, bem, posso fazer um vídeo com as coisas que eu li, que tenho aqui registadas, lembro-me, consigo ter aqui como cábula, tenho aqui o meu iPad para utilizar como cábula para eu me lembrar de tudo aquilo que eu li, e então vou fazer aqui um vídeo para o pessoal, para estar a falar daquilo que eu li, apreciações, no fundo é uns reviews, mas assim, umas resenhas muito rápidas. Até porque a pergunta pode ser, mas porquê é que não fazes vídeos individuais como fazes anteriormente? Para mudar um bocadinho o tipo de vídeos que eu estou a fazer coisas diferentes, tenho mais coisas diferentes para fazer e para trazer e para mostrar, e então é para fazer uma coisa um bocadinho diferente, mais descontraída, isto é sem roteiro nem nada, é o que vem, é o que sai. Então vamos começar. O que é que eu li este ano até estes primeiros 4 meses, ou seja, até ao fim de Abril, o que é que eu li? Ora, eu comecei por ler o quê? Por reler. Eu comecei por reler, e aqui isto não vai ser uma novidade, porque eu já fiz um vídeo, uma tag a falar, como a minha grande desilusão de sempre, de leitura de sempre. Eu reli novamente, que eu já tinha lido, ora, estou a falar de Sandman, eu já tinha lido os primeiros, eu estava no 7º volume, eles são 11, no formato em que eu li são 11. Eu já tinha lido os primeiros 6, e eu já ia no 7º volume, mas depois já estava, estava um bocado saturado, e então dei uma pausa, mas dei uma pausa longa, e então pensei assim, eu não gostei tanto, toda a gente adora, vou dar mais uma chance a mim próprio de gostar desta obra, e então vou voltar a reler Sandman. E então li tudo enfiado, os 11 volumes. A minha opinião, eu já deixei no vídeo de tags, vejam esse vídeo de tags, está um vídeo muito giro, as perguntas são muito engraçadas, muito interessantes, e mais canais aderiram, e então está uma coisa muito engraçada. E o que eu tenho a dizer, vou ser rápido em relação a Sandman, porque eu já lá comentei, começa muito bem, isto se calhar é um denominador comum que eu vou ter aqui ao longo de muitas obras. Começou muito bem, histórias que eu acho que é notas 10, mas depois, durante 11 volumes, é aquilo que eu disse, temos notas 10, mas depois temos várias notas 5, 4, algumas aborrecidas, chatas, e o curioso é que os capítulos, as histórias que são mais desfocadas da história principal, são, curiosamente, às vezes as mais engraçadas, as mais interessantes. As histórias ali um bocado paralelas. Neste caso eu estou mais a focar do meio para a frente, talvez do volume da estalagem no fim do mundo, daqui para a frente a busca do Morpheus, mais a irmã de Lírio em busca do irmão, né? Um bocado aborrecido. Agora, as histórias do filho, do Orfeu, espetacular. Mesmo no início, o Coríntio, aquela congregação de serial killers, tem aqui vários capítulos, para mim, nota 10. Mas depois, no meio de outros todos, muito na média, para mim baixou muito a média, e no fim ficou um bocado aborrecido. Sinceramente, aborreceu-me. O final, ainda por cima, tem para mim alguns problemas, porque abre uma data de portas e depois não fecha nenhuma.
não toca em nenhum. Introduz personagens, por exemplo, a determinada altura começa a criar uma história paralela do Lúcifer, depois não dá em nada. O Lúcifer vai para a Terra, desiste do inferno, vem para a Terra, e depois tem um capítulo ou outro dele no bar, e não sei o quê, no bar que ele está, mas aquilo depois não dá, estamos ali ansiosos, eu estava ansioso em ver o que é que aquilo vai dar, e aquilo não vai dar em nada. Depois a parte final também deixa-nos mesmo, tipo, ok, acontece aquilo que acontece a Morfeu, o Sandman branco, também não quero dar spoiler, mas não quero estar aqui a spoiler isto de forma brutal. O Sandman branco é apresentado e acabou, e depois de acabar, não percebemos como é que é a interação com os irmãos, e depois é 3 ou 4 capítulos, histórias, fillers, de outros personagens, e nós ficamos ali, tipo, é sério, fico triste, mas não gostei mesmo, achei aborrecido. Seguimos em frente. Saímos de Sandman, passamos para mais 8 encadernados. Neste caso, falámos de Arrow County, de Cullen Bunn. Arrow County, gostei. Não adorei, mas gostei. Eu dei uma nota um bocadinho acima da média, nota 3. De 1 a 5 eu dei nota 3, um bocadinho acima da média. Gostei, achei interessante, é envolvente, tem uma ambientação assim meio dark, é assim um thriller com algumas cenas assim de maior violência. Não é tão pesado quanto deveria ser, porque eu acho que, apesar de eu gostar imenso do traço, eu acho que o traço não encaixa no tema. Acho que precisava de um traço mais estilizado, mais terror, para dar mais peso à imersão na história. O traço é assim muito redondinho, muito bonitinho, e acho que não encaixa bem no tema da obra, que é um bocadinho mais thriller, terror e por aí fora, mais dark. É uma história, resumindo assim muito rapidamente, é uma história de uma rapariga numa aldeia ali nos Estados Unidos, que começa-se a perceber que tem algumas capacidades extra-humanas, e depois começa a perceber-se que afinal ela descende, entre parênteses, não quero dar muitos spoilers, de uma personalidade que existiu naquela mesma aldeia, que era uma bruxa, e que essa bruxa foi assassinada exatamente pelos aldeões, e então ela começa a descobrir essas capacidades. Os aldeões começam, até próprio pai começa-se a perceber dessas mesmas capacidades a nascerem dentro da rapariga, e começam-se todos a revoltar com ela, e depois aquilo anda para a frente, e ela conhece outras pessoas, outras bruxas e outros bruxos. Existe até um clã de bruxos e por aí fora, e ao longo dos capítulos nós vamos apercebendo o que é que se passou com aquela outra bruxa que foi morta naquela aldeia, o que é que ela fazia parte, o que é que ela era, o que é que ela simbolizava, o que é que ela fez, e vai-se descobrindo, destapando ali véus atrás de véus. E a história é engraçada, é gira, agarra, capta, tem ali um twistzinho ou outro, mas não foi uma coisa que eu dissesse assim, olha, estou louco, vou já comprar os volumes todos, ou vou ficar com eles. Não foi assim uma coisa que me fez ficar louco, mas aconselho a ler, achei realmente interessante. Ora, continuando, então, continuei e passei para Preacher, li todo também. Até agora foi tudo todo, li o Sandman todo, o Arrow County todo, e li o Preacher todo. Isto até não é novidade, eu mencionei também nesse vídeo tag que estava a ler Preacher. Li todo, os 9 volumes. Há várias versões, eu vou só ler, não vou estar a dizer quais é, mas isto é 9, existe em 9 em TPB, existe também em encadernados mais grossos, existe em absolutes, vai sair em ónibus, pronto. Li Preacher, adorei. Preacher achei muito bom. É do Garth Ennis, é muito bom. O desenho é do Steve Dillon, gostei imenso. Gostei muito. Todo, sólido, maluco, doido. Garth Ennis, completamente, alucinado, e é fantástico. É muito bom. Gostei imenso. A história do Preacher, para quem não sabe, se é que existe alguém que não saiba, que não tenha lido Preacher, é a história de um pastor. É um pastor de uma cidadezinha pequenina, lá do interior do Texas, que a determinada altura está a dar uma missa. Ele nota-se que ele não está ali muito à vontade, que ele já se fartou daquela comunidade, ou que está com dilemas ou problemas interiores dele, e que está um bocado a chegar ao seu limite, mas que a determinada altura ele está a dar uma missa, e a determinada altura entra um espírito dentro dele que faz com que rebente e exploda completamente toda a igreja, e que morra toda a gente, e ele é o único sobrevivente. O que nós acabamos por descobrir aqui, isto é tudo muito no início, não estou aqui a dar grandes spoilers, é que esse espírito, por assim dizer, é um espírito
espírito que fugiu do céu e que é um espírito tendo como pai um anjo e como mãe um demónio. E então é uma entidade mal vista nos céus e que eles tentaram aprisionar, mas entretanto ela escapou e então nesta altura entra no corpo aqui do nosso pastor e a partir daí ele começa a ter a palavra de Deus, é denominada a palavra de Deus. Tudo o que ele diz é concretizado. As pessoas são obrigadas a concretizar. Ele aqui depois encontra outros personagens que faz tipo um road trip com ele. Isto é uma história de road trip em que eles atravessam vários estados e várias aventuras. Vai-se também descobrindo, e esse para mim é dos pontos altos, o passado dele é fortíssimo, o que ele viveu e tudo. O Garth Ennis, pronto, alucinado, surreal o que ele faz passar este personagem relacionado com a sua infância e tudo, é assustador. Tem imensas reviravoltas. A acompanhá-lo, como eu estava a dizer, está a namorada dele, ou a ex-namorada dele, e um vampiro, que também é curiosíssimo, um irlandês, se não me engano, curiosíssimo, e é uma história fantástica. Não vou estar aqui a falar mais, fantástico, adorei, maravilhoso, aconselho toda a gente a ver. Aqui, mais uma vez, tive sorte, e porquê é que eu tive sorte? Porque saltei deste para outra maravilha absurda. E aqui, este merece ser um vídeo individual, que é Upgrade Soul. Não é conhecido por ninguém. Que é do Ezra Clayton Daniels. Bem, coisa brutal. Upgrade Soul. Muito rapidamente, só vou dizer que é uma maravilha das maravilhas. Está no meu top de sempre de leitura. É um encadernado que tem 272 páginas. Fechou. Uma história só, 272 páginas. É uma história de um casal de idosos que decidem submeter a uma experiência que é inovadora, mas que ainda está um bocadinho, ainda não está legislada a 100%. Eles vão servir basicamente como cobaias, que é um processo de rejuvenescimento. É isso que lhes é vendido, é isso que eles compram e depois o que nós vemos é as consequências disso. Não conto mais rigorosamente nada. Isto é um must have. É ler, é desbundar e é apreciar. Isto é uma maravilha das maravilhas. É aprofundado completamente cada um dos personagens. Ela, ele, o irmão dele, a neta deles, os médicos envolvidos, o staff do complexo em que está a acontecer aquela experiência. Bem, tudo é espetacular, uma pessoa é reflexiva, é muito bom. Este é maravilhoso. Tive aqui uma grande sorte, saltei de Preacher muito bom, Upgrade Soul sempre bem, e depois para que é que eu saltei? Eu andei aqui um bocadinho, se forem ver aqui um padrão, que é, eu estive à procura só de, tipo, o que é que se anda a falar aí que é maravilhoso e que eu nunca li. E então saltei para Planetary. Li o Planetary todo também, gostei, mais uma vez, não amei. Gostei, eu percebo para quem é apaixonado, para já quem tem conhecimento, é preciso ter conhecimento de várias obras, porque tendo esse conhecimento vai apreciar mais esta obra, porque esta obra é referência atrás de referência, atrás de referência, cameo atrás de cameo, atrás de tudo, é referência atrás de referência. Quase todas as páginas têm uma referência a uma obra, a um personagem, a um grupo, a uma editora, tudo. Todos os personagens são retirados de uma ideia de personagens ou da Marvel, ou da DC, ou de outras editoras. Tudo é referências a toda a hora. Mas também, na realidade, isso para mim não é o suficiente para me agarrar à obra, não foi o suficiente. E depois, para mim faltou-me aqui um bocado de senso de continuidade. Ele, do género, acaba um capítulo de forma um bocadinho brusca e começa o segundo capítulo sem continuidade do anterior. Ou seja, aconteceu uma situação no primeiro capítulo, fica assim, e depois no segundo estão sentados, faz-te conta, aqui a dar um exemplo que não tem nada a ver, estão sentados assim numa secretária a falar de outra coisa qualquer. E não se vai, obviamente depois as coisas têm consequência e elas passam, mas são muito episódicos. Se calhar é isto que é a melhor maneira de explicar, é que são muito episódicos. Ou seja, é quase como nas séries se dizia que era o monstro do episódio. Cada episódio tinha um vilão, cada episódio tinha um monstro, cada episódio tinha uma situação, cada episódio tinha um problema diferente. Obviamente que havia depois uma história, e há aqui uma história que é transversal a toda a obra, mas é quase tipo episódico. Mas eu acho que é um episódico demasiado a forçar a mão para ser referencial. Pronto, eu acho que é a melhor maneira que eu posso exemplificar. Mais uma vez gostei, achei ligeiramente acima da média, mas não achei o suficiente para ir já comprar os absolutos. Que está em absoluto. Daí, o que é que eu passei? Passei para Unjustice. Eu aqui no Unjustice li tudo, ou seja, Year 1,
Year 2, Year 1 e Year 2, Year 1, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, e fechou no ano 5, e depois ainda saiu o Injustice Ground Zero 1 e 2, em 2 volumes. Isto do Injustice está relacionado com o jogo, para consolas e computador, o jogo do Injustice. E o que é que eles fizeram? O Year 1 até o ano 1 até o ano 5 é antes, tanto que o final do último capítulo do ano 5 é um bocadinho do início do jogo. Ou seja, no início, qualquer um que vai, e eu acabei por ir ver, fui ao YouTube, e no YouTube tem o storyteller do jogo. Retiram só as batalhas, não é? Porque as batalhas somos nós a fazer, mas todo o storytelling está lá todo, então são praticamente 2 horas de vídeo. E então eu vi todo, e então o final do ano 5 é o início desse mesmo vídeo de 2 horas de storytelling do jogo. O Ground Zero é um bocadinho durante, é falar durante o jogo, é aqui contado de uma forma diferente, que eu já passo a falar. Vou começar a explicar o que é que se passa aqui no Injustice Gods Among Us. O que é que trata? Trata de uma versão em que o super-homem passa-se da cabeça. O Joker engana o super-homem, faz ali uma alucinação misturando kryptonite com aquele soro do espantalho do vilão do Batman. Ele pensa estar a ver o Doomsday e mata a Lois Lane, que estava grávida dele, e ele passa-se completamente da cabeça e vai direito ao Joker, mata o Joker, e a partir daí é um reino de terror que ele tenta implementar. Pronto, este é o resumo, muito rapidamente. E aqui são as várias etapas dessa dominação que ele faz. Tenho a dizer aqui coisas que me entristecem, e que infelizmente aqui aconteceu bastantes vezes, que é, começou fortíssimo, ano 1 fortíssimo, ano 2 fortíssimo, mas fortíssimo, top para mim. Ano 3 começou ali, entretanto também mudou a equipa criativa. O Tom Taylor, que era o escritor do 1 e do 2, no 3 fez parceria e entretanto entrou o Brian Buchelot. Ficou assim meio, mas forte. Não está fortíssimo, mas forte. E depois o 4 e o 5 foi cair a pique. Bem, mas a pique de uma maneira horrível. O primeiro é numa batalha dele a começar a... Pronto, foi a situação toda que aconteceu dele a matar, não sei o quê, a transformação dele, a paranoia dele, a começar a crescer, ele a começar a conquistar alguns dos outros super-heróis para o lado dele. O Batman é a facção que está contra ele. Outros heróis ficam do lado do Batman, e tenta haver ali uma joga de poderes e de influências e de conversa e de tentativas de capturar um e outro, e não sei o que, um jogo de gato e do rato, interessante, ainda não muito declarado, mas que apreciei bastante, está muito, muito bom. O ano 2 já entra, obviamente ele vai tentando reconquistar o mundo, começam a entrar outras entidades, aqui entram os Lanternas Verdes, tentam parar o Super-Homem, muito fortíssimo também, depois começam a vir os Lanternas Amarelos, o Sinestro aparece, não sei o que mais. Depois, no ano 3, já começa a entrar Constantine e começa a implementar a magia. O meu problema aqui com a magia é que, e eu tenho que concordar com quem tem essa opinião, porque eu também tenho a mesma, que é, quando tu metes uma magia, ou tu explicas logo os limites, ou então é quase um Deus Ex Machina. Dá quase para fazer tudo, não é? A magia é quase uma carta verde para fazer qualquer coisa. Ou tu exemplificas logo quais são os limites dos personagens e o que é que ele consegue ou não consegue fazer, ou então passa quase tudo, não é? E aqui funciona um bocado, e a maneira como eles no fim tentam resolver a situação também, mas passa. Agora o 4 e o 5 é... horripilante. O 4 e 5 é horripilante, muda, como eu disse, por o Brian Buchelot completamente. O ano 4 já mete os deuses, ou seja, é a Mulher Maravilha, Zeus e os deuses do Olimpo já começam também a virarem-se contra o Super-Homem, e o reino que ele está a fazer, o reino de terror que ele está a implementar, não é terror, ele até está a tornar o mundo melhor, sem criminalidade, mas tudo através da violência e do pulso firme e por aí afora. E então são os deuses que começam... Qual é o meu problema aqui? É que começa aqui a haver uma bandalheira, uma tremenda bandalheira relacionada com os poderes. É uma confusão, uma salganhada, e nota-se que está tudo a ser feito em benefício só de facilitismo de roteiro. Epá, é preciso que isto aconteça, então vais meter este a bater aí. Mas espera lá, mas este que está a perder com este, vai ganhar ao outro que supostamente é mais poderoso e perdeu com aquele que é menos poderoso. O que é que se está aqui a passar? Então começa a entrar aqui uma salganhada, e a partir daí é sempre a direito. Este ano 4 e ano 5 é só isso. E o Ground Zero também, o 1 e o 2, começa uma salganhada que é só conveniências.
Convém ganhar aquele ganha, convém perder aquele perde. E agora eu salto já para o Ground Zero. O Ground Zero eu acabo por desculpar porque ele tem que seguir muitas regras do jogo. É visto pela visão da Harley Quinn, mas tem situações difíceis de engolir. Por exemplo, só para dar um exemplo, o Adão Negro é derrotado por uma flecha explosiva do Arqueiro Verde. E várias outras situações dessas, esquisitas. Depois entrar aqui numa roda-roda, isto ainda no ano, eu acho que até no ano 4 e no ano 5 acontece muito isto, que é o Super-Homem já tem o Batman ali à frente, capturado, pode acabar com tudo aquilo e não sei o que mais. E aquilo ele quase que faz de propósito para fechar os olhos e o Batman foge. Esta situação depois começa a ser um bocado ridícula e então, para mim, isto cai completamente a pique. Mas de uma maneira que até me custou, sinceramente. Estava a durar, eu digo já, os 2 primeiros anos é fortíssimo. O terceiro, ok, bom. Mas a partir daí, o 4 e o 5 e o Ground Zero é tão fraco que... E depois eu não consigo ter, tipo, imaginar, vou só ter então o ano 1 e o ano 2. Não, porque é o muito bom. Não, mas eu sei que aquilo tem um final, não vou fingir que aquilo não tem um final. Por isso, ou eu gosto de toda a obra, ou não gosto de nada, ou não ficou nada. Então acabei por me desfazer e tudo, do que tinha, porque, sinceramente, não gostei nada. Bem, este vídeo está a ficar bastante longo já, eu estou a falar mais daquilo que eu imaginava que iria falar, pensei que iria falar bem menos, supostamente era para ser mais rápido, mas acabei por falar bastante. Como tal, eu vou separar este vídeo em 2 partes, fica aqui a primeira parte e no próximo vídeo eu então faço a minha continuação das minhas leituras destes primeiros 4 meses do ano. Deixo aqui a indicação para, se tens interesse em adquirir este ou outras publicações, para ir ao link na descrição do vídeo e entrar nos links do canal e comprares para poderes ajudar o canal a crescer, ver o Instagram, que tem lá sempre coisas novas, normalmente são vídeos de eu a receber as minhas aquisições e a abri-las, e primeira impressão do que é e o que não é, em primeira mão ficas a saber aquilo que eu estou a receber. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se ainda não subscreveste, partilha, comenta, dá like. Até mais.